Olá, queridos alunos candidatos ao Enem dos concursos, prova que está se aproximando. Eu sou o professor Arthur Góes, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Maranhão, e estamos aqui nesse projeto importante de iniciativa do governo do Estado do Maranhão, que está trazendo para vocês esse reforço aí para sua preparação e consequente aprovação. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das figuras semânticas de linguagem. E aí sempre lembrando, para o seu aprendizado ficar mais efetivo, não esqueça, acompanhe aqui pelo QR Code a nossa apostila, certo? Lembre-se que lá, além das questões que vão ser comentadas aqui na nossa videoaula, você pode fazer outras questões e aí se aprofundar nesse assunto e aí garantir aí uma boa preparação. Tudo bem? Então vamos começar? Nós falamos na aula anterior sobre as figuras semânticas, que são recursos, são artifícios utilizados para dar mais expressividade à linguagem. Falamos de algumas e hoje vamos dar continuidade. Afinal de contas, não esqueçam, as figuras semânticas são aquelas mais exploradas na prova de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos acompanhar comigo e aí, qualquer dúvida, a gente está aqui para tentar esclarecer. Vamos lá. Hoje nós vamos começar falando da ironia. O que é a ironia? Ironia é uma figura de linguagem, olha só, presta atenção. Convém lembrar que às vezes o adjetivo irônico, ele é confundido, porque ele é tratado no sentido de cômico, né? Geralmente a ironia é uma figura de linguagem que leva ao teor engraçado, à comicidade. Mas não devo utilizar cômico no sentido de irônico, né? A ironia consiste, vamos lembrar, em se dizer algo para ser compreendido no sentido oposto, né? E nesse sentido você está sendo irônico. Você é irônico quando você diz algo, mas o contexto, seu interlocutor, consegue perceber que você está dizendo o oposto, tá bom? Então fica atento aí para a ironia. Vejamos um exemplo. Muito competente aquele deputado, não fez uma lei em 20 anos no Congresso. Observem, a primeira frase, muito competente aquele deputado, ele assume um sentido oposto quando você continua lendo o final da frase, né? Como que alguém que não fez uma lei em 20 anos pode ser considerado como competente? Então, esse competente, ele deve ser entendido no sentido oposto, né? É incompetente. Isso caracteriza a ironia. Vamos lembrar que a ironia, as palavras em sentido irônico, elas devem ser usadas entre aspas, tá? Palavras em sentido irônico devem ser utilizadas entre aspas, tá bom? A ironia leva essa comicidade e é muito utilizada, por exemplo, nas charges. Visualizem essa charge. Chanceler venezuelana diz que Brasil é vergonha mundial. Aí o interlocutor diz, a Venezuela bolivariana, com desabastecimento, com líderes da oposição presos e perseguidos, com inflação. Temos muito o que aprender, tá? Notem, as charges, por serem textos de teor cômico, crítico, certo? Elas se valem bastante da ironia, tá bom? Algo a ser observado também é que às vezes a ironia ela não é tão explícita, às vezes a ironia é sutil. E aí a gente chama atenção para o Machado de Assis, o grande nome da literatura brasileira, o grande autor realista, né? Um dos nossos maiores romancistas. O Machado era dono de uma ironia muito sutil, muito fina, né? E aí, de certa forma, a gente lembra justamente da importância de você saber, você ter essa habilidade de identificar as figuras de linguagem, para perceber, né? Lembrem-se, o conhecimento das figuras te possibilita uma compreensão melhor daquilo que você lê, tá bom? Tá certo? Então estamos aqui diante de uma charge que joga, né, com a ironia. Notem como a última frase, temos muito que aprender, ela deve ser entendida no sentido oposto, tá?
uma vez que são colocadas características extremamente negativas, né, da Venezuela. Então a expressão temos muito o que aprender deve ser entendida no sentido oposto, caracterizando a figura semântica ironia, certo? Então, irônico é sempre aquela pessoa irônica, é aquela pessoa que diz, mas no fundo está querendo dizer o contrário. Tudo bem? Vamos lá. A próxima figura de linguagem é a perífrase. Tá? Alguns atribuem a essa figura de linguagem também uma antonomásia, mas há uma pequena diferença. Antonomásia é toda a perífrase relacionada a pessoas, a figuras, né? Mas vamos entender da seguinte forma: a perífrase é quando você substitui um termo por uma expressão, né? É uma espécie de um apelido, é uma expressão que passa a substituir, que passa a significar, né, algo. Geralmente nome de cidade, épocas, nome de pessoas, né? Observe um exemplo. No país do futebol, todo ano nasce um ídolo. Eu substituí Brasil por país do futebol, né? A pátria de chuteiras, considerando que o futebol está muito presente, né, na nossa cultura. Então, país do futebol é como é conhecido o Brasil. Eu substituí a expressão Brasil por uma espécie de um apelido, notem, o país do futebol. Aí eu tenho caracterizado uma perífrase. O outro exemplo diz assim: nasci na Ilha do Amor e aqui me criei. O que aconteceu? Ilha do Amor substitui São Luís, certo? Então você tem aí vários exemplos de perífrases, né? A cidade maravilhosa, no caso do Rio de Janeiro, a cidade Luz, né? Você tem vários exemplos de, tá? A Princesa da Baixada, né? Que é uma cidade, é Pinheiro, né? E assim sucessivamente, tá bom? Não esqueçam, quando essa perífrase faz menção a nome de pessoas, alguns estudiosos da língua atribuem o nome de antonomásia, certo? Como no caso de O Poeta dos Escravos, em referência a Castro Alves, né? O Poeta do Cotidiano, em referência a Carlos Drummond de Andrade, certo? Existem fatos históricos também, né? Como a Idade das Trevas, que é como é chamada a Idade Média, o Século das Luzes, né? Que é como é chamado o século XVIII, o século do Iluminismo. Então, são todos exemplos de perífrases, tá certo? Tudo bem? Anota aí, quando for pessoa especialmente, é chamado de antonomásia. A gradação, vamos lá, é uma figura muito simples. Gradação, gradativo, gradual, tá? O que é a gradação? Vamos lembrar, a gradação consiste em você aproximar palavras numa ordem. E essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Tudo bem? Olha o exemplo como deixa muito claro. Um rancor, uma raiva, um ódio, uma fúria mortal foi me dominando. Estão percebendo? A palavra rancor, raiva, ódio, fúria, elas estão colocadas numa ordem crescente de sentido, certo? E justamente isso caracteriza a gradação. Convém chamar a atenção para um caso de concordância, né, verbal. Por que esse verbo, observem, não está no plural, considerando-se que aí você tem um sujeito composto, né? Você tem um sujeito com vários núcleos, né? Pela regra gramatical, esse verbo deveria estar no plural, né? Seria foram me dominando. Mas existe uma regra específica que diz o seguinte, vamos lembrar, o sujeito em gradação exige verbo no singular. Por quê? Fácil entender. Porque se pressupõe que aí não são vários sentimentos, é apenas um sentimento que vai crescendo em intensidade. Tudo bem? Essa regra de concordância aí, toda vez que o sujeito estiver disposto em gradação, o verbo fica no singular. Então tá aí a figura de linguagem chamada como gradação. Gradativa, só lembrar, gradual. A próxima figura de linguagem é a que nós chamamos de prosopopeia ou personificação, tá bom?
Vamos lá. Prosopopeia ou personificação, o nome está dizendo. É muito comum, né, em textos poéticos, até na linguagem cotidiana, nós atribuirmos a coisas características ou ações humanas, certo? Por vários fins, fins de expressividade. Então, toda vez que isso acontecer, não esqueça, a gente está se valendo de uma figura chamada de personificação, que é bem mais fácil de memorizar. A palavra prosopopeia também é a mesma coisa, tá certo? Então, observem o exemplo. Quando se diz o ipê, que é a árvore, né, acenava-lhe brandamente, chamando-o para casa. O ipê acenava-lhe. Você está atribuindo a uma coisa uma ação, né? Quando se diz, ontem a lua me contou um segredo. A lua me contou um segredo. Você está atribuindo a uma coisa uma ação humana, certo? No domingo o sol me acordou, tá? O sol acordou e sorriu para mim, né? Você está atribuindo a uma coisa uma ação e uma característica humana. Isso é chamada personificação ou prosopopeia, certo? A floresta amazônica está agonizando, então a floresta amazônica está chorando diante de tanta destruição, certo? Você vê aí essa personificação. Convém lembrar que existe uma figura que é basicamente o oposto da personificação, que é quando você faz o seguinte, é quando você atribui a pessoas características não humanas, né? Em especial de animais. A essa figura de linguagem nós chamamos de animismo. É muito comum no dia a dia, por exemplo, quando você diz assim, não coloque mais as patas, tire suas patas daqui, você está se referindo a uma pessoa, né? Então você está atribuindo a uma pessoa uma característica de um animal, certo? A sua fuça, ela está latindo, né, você atribui essas características de animais a pessoas. É uma figura também de linguagem chamada de animismo, muito utilizada, não se esqueçam, na literatura naturalista, no romance naturalista, certo? Porque essa era uma das perspectivas do naturalismo, né? Esse processo aí de animismo, né? Porque, lembrem-se, as obras naturalistas, eles abordavam o homem na perspectiva animalesca, certo? O homem movido pelo instinto, aquela coisa bem, né, ali do final do século XIX, nas obras do Aloysio Azevedo, tá bom? Pronto, então vamos, eu não li o primeiro exemplo, a floresta gesticulava nervosamente diante do fogo que a devorava. A floresta gesticulava, estamos diante de uma prosopopeia. O fígado sofre calado, olha só, num texto publicitário, o que se observa, né? A parte pelo todo, aqui também pode ter uma metonímia, mas notem como o fígado, que é o nosso órgão, ele está personificado, ele está sofrendo calado. Isso, obviamente, para dar ênfase e chamar a atenção para os cuidados com essa parte tão importante do nosso organismo. Tudo bem? Pronto. Outra figura de linguagem bem importante, que você vai lembrar comigo, é a sinestesia. Sinestesia. Sin é um prefixo que significa ao mesmo tempo e estesia significa sentido, tá bom? Então vamos lá, o que é sinestesia? Também conhecida como interpenetração sensorial. A sinestesia acontece quando você mescla sensações, quando você aproxima palavras que dão essa noção de mistura de sensações. Olha só como é simples. Quando se diz, a sua voz doce e macia me encantava. Sua voz doce e macia. Notem como eu tenho 3 palavras que estão associadas a diferentes órgãos do sentido, a diferentes sentidos, perdão. Olha só, voz está associada à audição, né? Você percebe a voz pela audição. O doce, você percebe pelo paladar, né? E o macio pelo tato, né? Então, a sua voz doce e macia, notem. Aí você tem que ter esse cuidado de observar, né?
Você tem 3 palavras que estão ali mesclando sensações, caracterizando uma figura chamada de sinestesia. Olha só outro exemplo. Ele sempre teve um olhar frio e calculista. Olhar frio, palavras amargas, né? Olha só, olhar frio, olhar está associado à visão e frio associado ao tato, né? Ao frio, certo? Então você tem uma mescla de sensações caracterizando a sinestesia. Tudo bem? Uma outra figura de linguagem, vamos lembrar, é o pleonasmo. Essa figura, a gente precisa fazer a seguinte observação. Existem 2 tipos de pleonasmo, certo? O pleonasmo vicioso, que é a repetição desnecessária, que não é uma figura de linguagem, lembre-se, é um vício de linguagem, obviamente deve ser evitado, né? É o ganhar de graça, é o repetir de novo, né? É o construir novos hospitais. Se você vai construir, só podem ser novos, então é construir hospitais, né? É o pleonasmo, um vício de linguagem, tome cuidado. Existe também o pleonasmo semântico e o pleonasmo recurso, né? Esse sim, ele é feito de maneira intencional e a intenção óbvia é de enfatizar, né? Repetir para enfatizar, reiterar uma ideia. É o que se vê aqui nessa frase, eu vi com esses olhos, né? Você vê só pode ser com os olhos, mas eu vi com esses olhos é uma maneira de enfatizar. Lá vem ela com aquele sorriso estampado no rosto. Notem como o sorriso, claro, só pode estar no rosto, mas o chamar a atenção, né, cria um efeito, né? O sorriso estampado no rosto, um efeito de expressividade, certo? Esse é o que nós chamamos de pleonasmo semântico. Existe o pleonasmo sintático, que é quando você repete palavras. Aqui você está repetindo apenas ideias, né? Tudo bem? Pronto. E aí nós vamos agora só fixar o aprendizado a partir dos nossos exercícios. Vamos lá. Primeira questão diz assim: em qual das alternativas ocorre uma ironia? Vamos lá? Simples, né? Não adianta pensar grande e agir pequeno. Haja grandiosamente. Aqui temos ironia, gente? Óbvio que não. Aqui eu tenho 2 palavras que se contrapõem pelo sentido, grande e pequeno. Atenção, grande e pequeno nessa frase não são adjetivos, e sim advérbios. É o modo como se deve pensar e o modo como se deve agir, certo? Aqui não temos ironia, aqui temos antítese, certo? A letra B, o preparo físico dele é invejável. Ele sobe uma escada e começa a passar mal. E aí, temos ironia aqui? Óbvio, né? Gente, quem sobe uma escada e começa a passar mal, tem tudo, menos preparo físico invejável. Não é isso? Aí você observa que a segunda frase permite entender a primeira no sentido oposto, tá? Mas vamos aproveitar para fazer as outras. A vida e as relações humanas são um grande labirinto. Isso é o que, gente? É uma metáfora, né? Uma comparação implícita. Como anjo da guarda, minha mãe me acompanha e me protege de todo o mal. Aqui é uma comparação. Lembrem-se, a diferença da metáfora para a comparação é o uso do conectivo, né? Eu te amo e vou continuar te amando até o fim da eternidade. Olha só como aqui é um exagero de maneira enfática, isso é a hipérbole, tá bom? É muito interessante que ao resolver as questões, você tente identificar, porque normalmente é assim que vem as questões, né? Tem uma lá que eles pedem para identificar e aí você treina a identificação nas outras alternativas. Então, primeira questão, letra B de bola. Vamos para a segunda. Esse aqui é um trechinho de um poema do poeta das coisas insignificantes, o Manuel de Barros, um grande poeta, né? Falecido, o Manuel de Barros, cuiabano. Ele diz assim: para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje, eu desenho o cheiro das árvores, certo? Notem aí a inventividade, né? O experimentalismo do nosso poeta Manuel de Barros.
A questão envolve esse último verso, né, gente? Hoje eu desenho o cheiro das árvores. Gente, desenhar tem a ver com a visão, né? Você percebe um desenho a partir de uma visão. O cheiro, através do olfato, né? Aqui eu tenho um verso que ele é sinestésico, não é isso, gente? A opção correta, a letra A, tá bom? Pronto, vamos para a terceira questão. Uma só alternativa, a figura foi devidamente identificada. Qual? Ele está morrendo de medo. Isso é eufemismo? Não. Morrendo de medo é exagero. O eufemismo é a suavização. Naquela cidade, ora fazia um frio intenso, ora um calor insuportável. Frio e calor, isso não é metáfora, isso é antítese. A casa onde ele mora é um verdadeiro chiqueiro. Isso não é uma comparação, porque não tem um conectivo, certo? A casa onde ele mora é um verdadeiro chiqueiro, é uma metáfora. Nas mãos daquele artista, o violão se alegra e se enche de vida. Você está atribuindo a uma coisa, o violão, uma característica humana, né? Uma ação humana, se alegrar, é um sentimento. Isso sim, opção correta, a letra D. O corpo dela é cheio de curvas e sinuosidades, como um violão. Não é metáfora, e sim comparação, haja vista a ocorrência do conectivo comparativo. A quarta questão, vamos lá, rapidinho. Ela fala sobre, novamente, quer que você identifique a figura, em qual das alternativas a figura foi identificada. Ela me lançou um olhar completamente frio, ó, olhar frio, né? Não é antítese e sim sinestesia. Quero conquistar minha rua, meu bairro, minha cidade. Minha rua, meu bairro, minha cidade, meu país, meu continente. Então isso é gradação, aí sim. Opção correta, né, gente? Lá vem ela com aquele sorriso estampado, isso não é perífrase, a gente vê o exemplo, é um caso de pleonasmo. No próximo mês, o rei do futebol virá a Ilha do Amor, São Luís, rei do futebol Pelé, né, nosso falecido Pelé. Isso não é sinestesia, isso é perífrase, e ele está morrendo de medo, não é eufemismo, e sim hipérbole. A quarta questão fala sobre essa charge, observem, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. É uma charge, como a gente viu. Aí o que está acontecendo? Uma ironia? Não, né? Nem toda charge trabalha com ironia. Observa que, para não dizer fofoqueira, ela suaviza, né? Produtora de biografias orais não autorizadas. Isso, gente. Quando você suaviza, você usa uma figura chamada de eufemismo. Pronto. E aí vamos para a nossa última questão da aula de hoje. É a questão em torno de um texto publicitário. Música para os Olhos, do Cartola. É o anúncio aí de um show, né? Também do falecido Cartola. Deve ser uma regravação, ou então uma apresentação, alguém vai apresentar as músicas do Cartola. Observem. Música para os olhos, fácil, né? Música para os olhos, música associada à audição, olhos associados à visão. Estamos diante de uma figura de linguagem chamada sinestesia. Isso foi identificado no comando da questão, né? E a explicação é só para você dizer por que a sinestesia. E aí parece muito óbvio, né, gente? Aproxima termos que representam sensações distintas, certo? Conforme a gente viu, música e olhos. Tá bom? Pronto. Então, hoje nós ficamos por aqui. Falamos sobre as figuras, outras figuras semânticas e nos vemos na próxima aula. Até lá!